paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho nesse momento com mais uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição para o dia 6 de setembro de 2020, lição 10, com o título Provai se os Espíritos são de Deus. A nossa lição segue o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Lição da CPAD. E o texto bíblico está em Neemias capítulo 6, versículo 10, 14, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 e 21, e 1 Coríntios 14 e versículo 29. E diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 20. Não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, versículo 29. O texto bíblico está lido. Temos aqui o texto áureo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. E a verdade prática, através dos dons espirituais, a Igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa introdução diz: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Primeiro ponto diz: cuidado com os falsos profetas.
E os subtópicos diz, o item 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E o 2, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então vamos aqui ler. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam a proposta de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então, aqui observamos que lembravam de Ageu e Zacarias, né, que Deus havia levantado para fazer o povo retornar ao trabalho. O trabalho havia começado e estava em bom andamento até que eles resolveram dar uma parada. E nesta parada demoraram por 14 anos, quase 15 anos. Então foi preciso que Deus levantasse o profeta Ageu e Zacarias para fazer o povo retornar ao trabalho. E quando meditamos no porquê que o povo havia parado, algumas interpretações da palavra de Deus no ministério de Ageu e no ministério de Zacarias apresenta um tipo de fracasso espiritual que o povo de Israel estava envolvido. No capítulo 3 de Zacarias, nós vemos o profeta tendo uma visão do sumo sacerdote ou do sacerdote Josué, que estava sendo confrontado por um anjo e Satanás acusava Josué. Mas é interessante que naquele texto não fala qual era o pecado de Josué, mas no decorrer do texto nós vamos entendendo que no capítulo 3
há uma repreensão para Josué julgar a casa de Israel e voltar ao trabalho que era de responsabilidade dele. Então isto nos informa que havia um parecer de cumplicidades, porque da mesma forma que Zorobabel havia deixado a obra a uma paralisação, era necessário que o sacerdote o repreendesse e desse a Zorobabel uma palavra de ânimo, porque a obra que havia começado, a reconstrução do templo e tudo quanto estava parado, teve um bom início, mas agora parar por quê? Então Josué tinha o cargo de dar uma palavra com diligência. Em um dos versículos que nós temos já meditado nas escolas bíblicas anteriores, nos fala que o sacerdote, ele é responsável por dar a palavra de Deus para o povo. E quando Josué não ministra na forma que sua posição o dava como direito de falar, de repreender e de chamar o povo para uma responsabilidade espiritual, quando Josué se cala, ele se torna cúmplice, né? Ele se torna cúmplice das mesmas qualificações de pecados que levavam o povo àquela paralisação. No texto de Neemias também, Neemias capítulo 5, versículo 10, nós vemos que a cumplicidade era tanto que até mesmo Neemias, quando olhou o lamento do povo, a reclamação do povo que sofria pela usura. A usura era um mal que estava afetando o povo. Era um costume que estava sendo crescente no meio daquele povo que haviam vindo da dispersão. E já era um povo enfraquecido, porque estavam pegando uma terra onde a sua cidade estava quebrada, o templo de adoração a Deus estava destruído. Agora era um recomeço, todos tinham que trabalhar com a mesma provisão. E quando alguém estava necessitado, procurava emprestado com seu irmão e ele emprestava com usura. E Neemias, no capítulo 5, versículo 10, quando Neemias entende e passa a compreender o sofrimento e a reclamação do povo, ele vê que era necessário que ele também e seus irmãos que haviam emprestado a juros decidissem também a não cobrar juros, porque aqueles que cobravam juros estavam agindo com um parecer de estar concordando com quem estava emprestando com usura. Porque a usura veio do
do empréstimo com juros. Tudo começou com juros, mas passou a ser usura. Isto é sinal de cumplicidade. E aí Neemias toma essa atitude de perdoar, de não cobrar juros. Então Josué, na visão do profeta Zacarias, Josué estava com suas vestes sujas. Então a visão profética de Deus está levantando o ministério de profeta Ageu com o profeta Zacarias. Era uma visão de fazer o povo reanimar. O povo tinha que se reerguer novamente e voltar ao trabalho. Mas, quando Sambalate e Tobias lembra que por causa das atitudes dos profetas, o povo voltou a se mover pela obra de Deus, então eles agora subornam alguns profetas para falar e para dar mensagens negativas a Neemias. Então o texto desta lição é interessante para a nossa meditação no que vamos aqui discorrendo. Segundo ponto, subtópico, segundo item, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Então, meus amados irmãos, é necessário ter conhecimento da palavra para não cair nos ardis de Satanás, que envolve pessoas que se dizem estar profetizando, mas na verdade com a intenção de fazer parar, um grande trabalho, porque quando se trata de trabalhos espirituais, Deus, ao chamar seus servos para uma tarefa, ele dá capacidade. E quando a profecia surge, ela tem que ser examinada, porque tem que ter um sentido, E aqui Neemias observou que os sentidos daquela profecia confrontava os requerimentos apresentados pelas Escrituras Sagradas com referência ao entrar para dentro do meio do templo. Porque para entrar dentro do templo tinha que ser sacerdote. Até mesmo os príncipes de Israel, os reis de Israel, só teria direito de entrada para dentro do recinto do templo
a um lugar chamado de o átrio, né? Para dentro do átrio, nas proximidades onde ficava o primeiro altar, e além ali do átrio, já tinha a porta para entrada dentro do templo. E neste lugar onde estava o castiçal, a mesa dos pães da preposição, e então neste lugar não podia ser entrado as pessoas comuns de Israel. Isso é, o rei, o príncipe e qualquer outra pessoa. Mas apenas os sacerdotes podiam ter entrada para dentro do meio do templo. Então essa profecia foi uma forma reagente do inimigo para que pudesse fazer Neemias pecar. E se ele então entrasse para dentro do templo, sairia no conhecimento do povo de Israel e ele então caía em descrédito, porque era uma forma de desrespeitar a função sacerdotal. Entrar para dentro do templo era assumir uma posição que não cabia a qualquer pessoa comum de Israel. Então Neemias compreendeu a forma que o inimigo estava trabalhando contra a sua vida. Vamos aqui para o segundo ponto. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Aqui, no capítulo 13 de 1 Reis, está falando aqui sobre esse passado histórico em que o profeta velho morava nas proximidades de Betel, né? E Deus levanta um profeta a ir profetizar contra o altar de Betel. E Deus havia dado alguns requisitos para aquele profeta. Ele deveria ir e não voltar pelo caminho pelo qual ele fosse. Chegando, profetizasse, não bebesse nada daquele lugar e também não comesse nada daquele lugar. E naquele lugar ele não deveria também passar ali a noite, mas somente profetizar, realizar o trabalho que Deus tinha dado como ordenança e voltar para a sua cidade por outro caminho. Então, o texto bíblico diz que quando ele chegou ali, ele profetizou contra o altar, deu sinal de que o altar racharia de cima a baixo e a cinza se derramaria daquele altar, como sinal de que Deus estava falando naquele momento. E o rei, ao observar que ele profetizava contra o altar, o rei deu ordem para que se prendesse o profeta. E a mão que o rei levantou ficou ressecada naquele momento. Ele clama ao profeta, o profeta ora, Deus restaura novamente a mão do rei. E todos estes sinais se cumprindo,
então é percebido que o rei compreende que Deus verdadeiramente tinha dado uma palavra. Mas interessante que o filho do profeta velho observou que o profeta foi embora por tal caminho. E observou também que o profeta havia rejeitado os presentes que o rei lhe oferecesse. E também o filho do profeta velho observou que o profeta disse que ele tinha recebido como ordenança não beber, não comer e não receber coisa alguma. E pelo mesmo caminho que ele veio, ele não podia voltar e nem também passar a noite ali. Então esse filho do profeta velho, chegando em casa, conta tudo para seu pai. E ele então ordena que preparasse o seu animal e ele foi ao alcance do homem de Deus. E quando chegou lá, viu que este homem de Deus estava assentado debaixo de uma árvore, se não me falha o que o texto diz, de um carvalho, e ficando ali descansando, ele observa que o profeta velho vai chegando e ele fala, convence o profeta, o homem de Deus, a voltar. E quando ele repete que Deus havia ordenado que ele não voltasse, não passasse a noite ali, não comesse, então esse profeta velho diz, mentindo, porque um anjo de Deus me apareceu nesta noite e assim me mandou a te convidar a voltar. E ele foi convencido com facilidade a voltar, a regressar. E isso feriu os mandamentos divinos com respeito à sua palavra dada. E este profeta, homem de Deus, voltou, passou a noite na casa do profeta velho e por ali alimentou-se. E quando estavam na mesa, aí Deus usa verdadeiramente o profeta velho com uma palavra verdadeira e fala com o homem de Deus, que ele certamente morreria. E isso veio a se cumprir. No outro dia de manhã, pela madrugada, ele pega seu animal e vai-se embora, mas no meio do caminho, um leão o matou. Com isso, nós entendemos que há uma grande responsabilidade quando estamos a ouvir as profecias e na decisão que temos de aceitar ou rejeitar, porque dentro desta liberdade que nos dá a palavra de Deus, nós entendemos que através de profecias verdadeiras, Deus continua falando com seu povo. Mas é interessante analisar que se somos advertidos a provar se os Espíritos são de Deus, é porque, na verdade, mesmo dentro de um culto a Deus, ou mesmo onde estivermos fora, em uma região onde estamos a sós, o inimigo pode tanto entrar para dentro do culto e usar uma pessoa para profetizar falsidade,
como também o inimigo pode usar em qualquer outro lugar uma pessoa para falar como se fosse Deus que estivesse falando. Então é perigoso. E como Deus nos adverte a ser prudentes com as profecias, é pensando no bem espiritual maior que Ele deseja para a sua igreja. Nós temos uma palavra, quando estudamos aqui sobre o profeta velho e também o profeta que não cumpriu com toda decisão a obra de Deus, as ordenanças divinas ao ir profetizar contra o altar de Betel. Então nós percebemos que em alguns casos as escrituras se calam. Por que o profeta velho estava ali e ele teve esta intenção de causar este atrapalho na vida do profeta, do homem de Deus que veio de Judá a profetizar em Betel? Porque esse homem, profeta velho, não profetizava? O que é isso? Se ele foi usado para mentir, e por que agora estava sendo usado por Deus para falar que o profeta certamente morreria? A palavra de Deus diz que de uma fonte de água boa não se pode extrair águas ruins, ou de uma árvore boa não se tira frutos ruins. Então a palavra de Deus nos apresenta que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. E como nós observamos que o profeta velho estava morando naquele lugar, e agora chega o homem de Deus e faz ali os sinais e as maravilhas, repreendendo aquele altar, repreendendo ali o rei que oferecia sacrifícios, era uma coisa desorganizada, era uma coisa totalmente fora dos aparatos divinos. E isto fazia com que o povo de Deus continuasse sendo enganados. E por que o profeta velho não repreende o rei? E por que o profeta velho estava ali e o povo continuava na condição de pecados contra Deus? Interessante que, ao analisar esta situação, é sabido que Deus não estava agradando tanto do comportamento de todo Israel, como principalmente da conduta daquele que a palavra apresenta como profeta velho. E é interessante compreender que, na maioria dos casos, quando Deus está interessado em enviar profeta, é porque Ele está querendo ver a restauração do seu povo. Aí o profeta é morto pelo leão. Mas a palavra de Deus, o livro sagrado, apresenta o livro do profeta Amós. Amós capítulo 7, versículo 10, é apresentado que Amós estava profetizando em Betel. Este período
em que Deus levanta o profeta Amós para ir profetizar em Betel, fazia poucas décadas que o profeta havia sido morto pelo leão. Então, na mente divina, aquele trabalho que era para ser realizado pelo profeta velho e não foi, era para ser realizado pelo homem de Deus que foi morto pelo leão, o trabalho não foi concluído, mas Deus ele quer ver a sua obra concluída. Ele levanta então o profeta Amós para ir profetizar em Betel. E ele profetiza em Betel. E é interessante analisar que aqueles sinais e as obras que haviam acontecido do altar ter rachado de cima a baixo, a condição espiritual de Israel continuava na mesma. Aí o profeta Amazias, ou seja, o sacerdote Amazias, quer repreender Amós para não profetizar em Betel, mas Amós apresenta que ele foi chamado por Deus para profetizar, mas ele não era profeta, ele não era filho de profeta, ele era cultivador de sicômoros e boiadeiro. Mas Deus havia dado essa palavra: profetiza contra Betel. E existe uma palavra que Amós profetiza, ele profetiza sobre as iniquidades. Uma iniquidade que era crescente. Ele fala por 3 e por 4. Quando analisamos os textos de Amós, ele está profetizando pela iniquidade crescente no meio do povo de Israel. Por 3 iniquidade e por 4 de tal tribo, assim então foi realizada a palavra profética. Mas vemos que Deus conclui o seu trabalho enviando Amós para concluir o trabalho que havia sido começado há tempos. Mas o povo não mudou de atitude. Faltando aproximadamente 30 anos, Deus usa o profeta Amós por um período de 2 anos e por um período de mais aproximadamente 25 a 30 anos o povo foi levado ao cativeiro, à dispersão, porque não deu ouvidos à palavra dos homens de Deus, né? Então, a profecia tem que ser analisada, e quando é Deus que está falando, realmente ela terá o seu fiel cumprimento. Fala aqui também de Jeremias. Jeremias profetizava que o povo deveria ir para o cativeiro. Tanto Jeremias quanto o profeta Ezequiel, aqui o segundo ponto vai concluindo falando do rei Josafá, né, que observou que Acabe estava muito satisfeito com as profecias que ele estava ouvindo. Acabe, marido de Jezabel, com seus centenas de profetas, todos falavam a mesma palavra. Mas quando Josafá é convidado a estar ali, e ele faz aliança com Acabe,
ele percebe que alguma coisa estava errada. E ele pergunta se não tem mais algum profeta para falar em nome do Senhor. Aí Acabe diz: existe um que nunca fala de mim o que é bom. Então, conclui o raciocínio de Josafá. É chamado esse profeta e ele vem. E é dito àquele profeta: todos falam a mesma palavra. Vê se você também fala o que eles falam. Mas aí ele fala: eu só vou falar aquilo que o Senhor me mandar dizer. E quando chegou ali, ele profetizou a palavra de Deus. A palavra que este profeta pregou era totalmente diferente de todos os que os demais profetas profetizavam. Então, que venhamos ter o cuidado de fazer e de falar somente aquilo que Deus está mandando falar. Temos ainda o terceiro ponto. A lição é composta de 6 pontos, de 5 pontos, e nós não temos o tempo aqui para discorrer todas devido ao tamanho do vídeo. E aqui o ponto 3 diz: devemos julgar as profecias. Então nós já falamos no início que Deus dá liberdade para julgar as profecias. Com base nisso nós vemos Gideão, ele colocou à prova o anjo que falava com ele. Se é o Senhor que fala comigo, manda que o velo de lã esteja seco e todo o orvalho caia na relva a seu arredor. E aí o velo de lã amanheceu seco e o orvalho em toda a grama. E por 2 ou 3 questões, Gideão provou, testou, e Deus verdadeiramente mostrou que era ele que estava falando com Gideão. E alguns outros casos na história bíblica vai sempre estar dando e mostrando esta liberdade que o profeta tem com aquele que está lhe revelando, lhe mostrando essa intimidade do profeta com Deus. Porque da mesma forma que o profeta é testado para quem está falando, ele pode também estar testando se verdadeiramente ele está recebendo algo que está vindo de Deus ou é algo que está vindo do maligno. O maligno pode testar, pode querer causar um destroço na vida de um que verdadeiramente é um servo de Deus. Então, o Espírito do Senhor, ele nos dá capacidade para compreender quando é Ele que está falando ou quando não é Ele que está falando algo espiritual, concernente a uma causa na obra de Deus ou na vida de uma pessoa individual. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia e conceda sabedoria ao seu povo. Falou aqui de Balaão. Balaão começou bem e terminou mal.
Por quê? Porque ele saiu da vontade divina. Chegou a ele aquela proposta de ser ele quem deveria abençoar ou amaldiçoar o povo de Israel. Ele pergunta a Deus: eu vou com estes homens? Aí o Senhor disse: não vai. Mas aí, quando é insistido pelos homens a respeito de Baraque, o rei, parece que Baraque, e quando Balaão analisa sobre o prêmio que ele estava para receber, ele torna a entrar na presença de Deus. E aí o Senhor disse: vai. E aí quando ele vai, encontra com um anjo no meio do caminho que queria o matar, mas a jumenta desvia daquele anjo. E quando chega no lugar tal, ele sobe em 7 montanhas, e em todas as montanhas a maldição se transformava em bênção, porque ele não conseguia falar o que queria, porque na verdade Balaão já estava entregue nas mãos do maligno nesse momento. O maligno queria amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus trocava as palavras na boca de Balaão. Então é interessante que o profeta seja analítico em ver em que sentimento ele está profetizando. Será que ele em si tem a liberdade de compreender se está sendo usado por Deus ou pelo diabo? Então, a palavra de Deus nos autoriza a ser prudentes, como as serpentes, mas também ser simples como